vocês. Obrigado por nos disponibilizar o tempo do almoço de vocês. É um prazer recebê-los aqui. Meu nome é Wanderson Sampaio, eu sou atualmente diretor de operações do Instituto Todos pela Saúde, que eu imagino que seja uma instituição pouco conhecida por vocês. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que eu tenho uma longa carreira que se iniciou no serviço de vigilância, especialmente no de malária, então eu tenho muito carinho por esse evento e por esse público. E dizer que a instituição onde eu trabalho hoje, o Instituto Todos pela Saúde, é uma instituição sem fins lucrativos, que nasceu ali pelo início da pandemia de Covid-19, com essa complexa missão de ajudar o Brasil a se preparar para emergências de saúde pública. Bom, e aí, nesse cenário, como eu tenho um histórico com a malária, e a malária não é uma doença isolada das demais, que acomete uma população que não é acometida por outras doenças, eu convidei os dois colegas que estão sentados ali, que trabalham conosco lá no TPS, a esse desafio de repensar o uso dos dados da malária em duas perspectivas diferentes. A primeira delas é como que a gente pode avançar numa análise multinível de dados de malária, incluindo outros elementos, que a gente sabe que a malária é uma doença que tem múltiplos fatores de risco, né? E com esse cenário de mudanças climáticas, cenário administrativo, com mudanças muito dinâmicas, políticas que influenciam, como que a gente junta esses dados todos e analisa isso na perspectiva da malária com dados abertos? E o outro desafio é qual é o significado dos dados negativos de malária, ou seja, aqueles pacientes que chegam lá, testam para malária e são negativos. Então, de certa forma, isso dialoga um tanto com o que foi apresentado na mesa anterior e um bocado com o que a gente vai apresentar na nossa mesa de amanhã. Então, a gente cruza a bola para isso. Então, eu queria apresentar os colegas. O Deney é um colega lá da região amazônica, né, que veio do Amazonas. Ele é biotecnólogo de formação, fez doutorado em bioinformática na USP, e é um cara que tem um pensamento muito fora da caixa. Vocês vão ver que ele atua muito nessa área de ciência de dados, usando conceitos que ele certamente trouxe da área de bioinformática e aplica hoje para epidemiologia. E o Marcelo Bragatti, meu colega, que tem uma sólida formação em genética e biologia molecular, com doutorado na área, também pesquisador do ITPS, e que atua hoje com bioinformática, epidemiologia digital, como a gente costuma chamar, né? Aplicação de tecnologias modernas para análise de dados. Então, eu queria chamar primeiro o Deney para a fala dele. Você tem 20 minutos, fica à vontade. Boa tarde. Então, o tema da minha palestra é Quando a malária chega antes do CIVEP, vigilâncias em camada na Amazônia. Vou ter que pegar um pouco da abordagem um pouco diferente, mas eu acho que vai dar para ter uma noção do cenário que a gente pode abrir e trazer muitas pessoas que podem contribuir com esse cenário, que a gente sabe que, por eu ser da região, eu conheço bem como é que funciona. ...140 casos por 1.000 habitantes, Jutaí, Amazonas, 2007. Meu pai era um deles. E é interessante destacar como oportunista é a malária. Normalmente em cabeceiras de rio, em cantos isolados, em aldeias indígenas, em comunidades, onde acontecem garimpos, coisas... Sempre em meio que, para vigilância, sempre é um gargalo. Ou seja, por que antes do CIVEP? No caso, tem um ponte aqui, não? Tem. No caso, como Jutaí, normalmente, quando chega a fazer o exame, ele já vem de dentro do rio 3, 4 dias de viagem. Isso eu não estou nem falando de Manaus. Para sair de Jutaí para o hospital regional mais próximo, leva pelo menos 2 dias, que é Quari. E para chegar em Manaus, 1.200 quilômetros, única rota pelo rio, não tem outra saída. Ou seja, se precisarmos de um exame mais específico como PCR, se der com sorte de ter passando barco naquele, vai ter pelo menos 7 dias. Então, esse é o gargalo que a galera de malária vem resolvendo. Então, quem eu sou, que nem o Vans falou, eu sou nascido e criado em Jutaí, Amazonas, 3 dias de viagem de Manaus, e a malária sempre fez parte da minha rotina. Eu lembro quantas vezes meu pai chegava, que a gente chama na região de fundo da rede, gemendo, e falava-se muito em cruz, e eu ainda criança, o que é isso, o que é isso? E
Normalmente, os sinais de malária você tem que procurar para fazer os exames. Quantas vezes eu tive que fazer isso? Porque é uma região endêmica de malária. Eu fui para São Paulo, fiz meu doutorado em bioinformática e hoje eu sou pesquisador do Instituto pela Saúde. E é interessante destacar porque eu comecei como Jutaí. Jutaí, nos últimos 20 anos, ele saiu uma vez do top 20 de municípios mais afetados por malária. Isso em 2009 ficou na posição 23º. Desde então ele sempre fica de 15º para baixo. Então é uma situação crítica. E o que nós temos, o sistema de saúde no tom de informação? Quando eu vim para a saúde, isso me deixava bastante preocupado porque me parecia sempre que a galera de vigilância estava apagando fogo e depois chegavam os dados. Eu ficava, cara, é muito estranho como acontece isso, porque o dado que sai, por exemplo, do Sinan, já é de 2, 3 semanas atrás. Eu fico, mas como que a galera atua nisso? Então, não é que o SUS seja omisso, não é, o sistema é muito eficiente e só que ele foi desenvolvido numa época que atendia a demanda e os sistemas foram criando e cada um com a sua finalidade. Eu acho que o principal gargalo que temos hoje é justamente isso, camadas. Então, por isso que o tema da minha palestra foi como fazer vigilância em camadas, porque quando a gente olha cada um na sua caixinha, fica difícil porque justamente cada um fica no seu bloco e o sistema não se conversa. Então, aqui só de um exemplo do período que leva cada sistema. E sempre isso foi um dos gargalos quando eu entrava, que pela demora. Então, a gente, falando um pouco mais da malária, nós temos bastante gráfico, dashboard que mostra algumas informações, só que o que eu vejo é que não é falta de dashboard. Dashboard traz as informações, só que eu acho que o que precisa é ter um eixo. Porque com um eixo nós conseguimos fazer qualquer pergunta, porque nós entramos na escala espaço-temporal. Então, aqui eu quero apresentar um conceito que vocês acho que vão ouvir falar bastante ainda, que é do sinapse. O sinapse, eu queria que vocês pensassem nele justamente como a palavra, como se fosse um neurônio, que ele consegue fazer várias conexões. Ele vem nessa janela de fazer integrações. Então, ele nada mais é do que um framework que pega um dado contra qualquer outro dado, cruza, só que a diferença é que a gente tem todo ele em espaço temporal. Ou seja, eu consigo olhar para a IBGE, eu consigo olhar para a Quilima, eu consigo olhar para a CIVEP, malária, dengue, tudo no mesmo tempo, só que de uma forma que eles se conversam. Então, se eu pudesse definir o sinapse em uma sentença, uma estrutura de integração espaço-temporal. Basicamente se resume isso. Então, você deve pensar, tipo, mas isso resolveria o nosso problema. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente está querendo fazer. E eu tive eu fui pesquisar malária de dados e eu tive uma certa dificuldade. Então, se eu tive, obviamente outros pesquisadores que têm interesse enfrentam o mesmo gargalo. Tem muitas informações em dashboard muito organizado, mas com um analista de dados que nem eu ficar olhando aquele negócio ali, várias perguntas me limitam porque eu não consigo ver como é que foi feita aquelas integrações. Então, o sinapse ele é dividido em eixos. O sinapse é dividido em eixos, então podemos chamar aqui do One Health, que aí entra a questão de humana, animal e ambiental, e nós temos todos os outros que são os transversais, que eles vão permitir cruzar essas diferentes fontes de dados. Então, eu consigo verificar desde lotação de unidades, a dispensa de medicamentos, se o gestor fez as compras de medicamento em tempo hábil. Então, todas essas perguntas que muitas vezes a vigilância tem a pergunta, mas não tem como obter as respostas. Então, o Sinapse ele vem cobrindo essa lacuna. E aqui que entra, então, quando o Vandes falou da malária, Vandes, cabe perfeito no nosso contexto, porque ela está contemplada no nosso eixo do ambiental que entra aqui na parte de vetores. Então, uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui é que sem CIVEP não existe dado de malária, sem os dados de malária não existe sinapse. E uma coisa, o sinapse não vem com a proposta de substituir nenhum sistema. O que está operacional hoje continua operacional. O que ele faz é cruzar esses dados. E nós estamos trabalhando todos eles na camada, na fase de dados públicos. Então, a gente consegue extrair tudo que temos de informação pública e conseguimos desenvolver algumas ferramentas também, umas que eu vou apresentar, que cobrem algumas lacunas de oportunidade. Então, como eu falei, quem está preparando o Sinapse um eixo, qualquer pergunta. Então, daí que vem a sacada da gente fazer um sistema que atenda a camada de vigilância em tempo oportuno. Então, como a gente pode fazer? A gente pode olhar para qualquer sistema. Então, dentro do Sinan, eu tenho N bases de dados, que basicamente eu tenho quando aconteceu e o local.
A mesma coisa eu tenho para o CIVEP, seja CISAB, seja qualquer um deles. A diferença é que todo o nosso dado, ele é fechado e eu sempre tenho quando ele ocorreu e o local onde ele ocorreu. Então eu consigo saber na semana epidemiológica 15, na cidade de Manaus, e eu consigo ver todos os dados que eu tenho disponível, que eu consigo cruzar. Isso é muito valioso. Então, uma das camadas que nós fizemos no TPS, que é justamente o Detecta. Então, o que é o Detecta Alerta? O Detecta Alerta ele surgiu quando eu cheguei para ser pesquisador no TPS. O meu orientador, que foi do doutorado, foi o Helder Nakaya. Ele apresentou um projeto muito legal que era sobre tentar cobrir essas lacunas de vigilância, já que o sistema leva alguns dias para sair, analisando coisas de Twitter, Facebook, Google Trends. Só que aí os resultados eram muito legais, só que tinha uma limitação. Ele disse, no máximo que a gente consegue chegar é no município. Então, eu não consigo saber por bairro, região. E aquilo, foi na hora do almoço, terminou a reunião, e aquilo me deixou muito intrigado. Então eu disse, não, com tanta tecnologia que a gente tem, não é possível que não existe alguma coisa. Então eu sentei na hora do almoço e fiquei rabiscando possibilidades, pesquisando no Google, coisa, e ver que aquelas ideias que parece boba, que está todo mundo vendo ali, calma, quando eu quero ir num restaurante famoso ou algo do tipo, eu simplesmente pesquiso o restaurante, eu vejo o horário e eu consigo saber em tempo real se está lotado ou não. Calma aí, e se eu fizer isso para UPA, UBS e drogarias? Lá estava a resposta que a gente fez. Então, o que eu fiz? Desenvolvemos uns robôs que conseguem percorrer todas as unidades de saúde, UPA e UBS, e eu consigo saber em tempo real como está a lotação. O que eu posso chamar aqui o Detecta Alerta. O nosso Detecta Alerta é o famoso fofoqueiro eletrônico. Antes, eu precisaria do enfermeiro ou médico dizer que minha unidade estava com 2, 3 dias de atendimento acima do normal. Hoje eu não preciso, eu tenho uma forma automática de saber isso, porque no momento que o usuário aceita os termos, por exemplo, de qualquer celular que usa GPS, você está fornecendo informação. A diferença é que nós pegamos esse dado que está disponível publicamente e conseguimos fazer um indicador para fazer isso. Então, essa camada do Detecta, ele cobre essa lacuna de 2, 3 semanas, e nós temos um paper que está para sair, já está em revisão, que nós comparamos com o dado mais oportuno que tinha. Esse sistema mostrou que ele consegue ser até 6 semanas mais rápido, mais oportuno do que os sistemas oficiais. Então, novamente, ele não é um tomador de decisão, ele é o nosso fofoqueiro. Então, ele é útil para mostrar o que está acontecendo, e eu consigo saber até nível individual, justamente fazendo isso. Com isso, eu consigo saber se está subindo, se está caindo. Isso é legal, que você pode fazer a pergunta: o que tem a ver drogarias no meio desse cenário que eu estou falando de saúde? Normalmente, o TPS é focado em análise de urgência e emergência com possíveis surtos. Então, o que acontece falando de doenças respiratórias, no caso? Quando começa a surgir uma gripe, que ninguém sabe nem o que é ainda que está surgindo, normalmente a pessoa passa na drogaria e compra um paracetamol, coisa do tipo, que não exige receita. Então, normalmente é isso. Quando a gente vê subindo o movimento de drogarias, a gente já fica preparado, porque ele é o nosso primeiro sinalizador que está acontecendo alguma coisa. Então, essa é a cara do Detecta Alerta, uma das camadas. Interessante que eu vou começar a montar aquelas diferentes camadas que eu apresentei de espaço temporal, e eu vou apresentar parte do Detecta aqui, e o Bragatti vai apresentar outra parte, mas eu quero trazer a relevância para as camadas. Nós saímos de olhar apenas uma camada, e agora eu vou começar a juntar diferentes camadas, e por trás de tudo isso está rodando o Synapse como motor, e ele está disponível para qualquer sistema, tudo por API. Então, eu não exijo que o grupo seja perito em Python, R, o que você quiser, simplesmente o sistema está disponibilizado em todas as camadas. Pronto. Se eu quero incidência, prevalência, nível, de gravidez, de criança, tudo está disponível, já trabalhado os dados para todas as camadas. No momento que cai um dado, seja no DataSource, seja no BI, que eu vou mostrar de vocês do Tableau, nosso sistema tem um gatilho, ele atualiza toda a cadeia e está disponível para qualquer pessoa acessar o dado. Então, aqui eu consigo ter os dados aqui do movimento das UBS, drogarias. Eu tenho aqui mapeando o Brasil inteiro, então de hora em hora nós percorrendo todo o Brasil, em todas as unidades, mapeando esses dados. Então, aqui eu tenho uma visão geral de como é que estão os estados. No momento que eu vou para uma região, ele já foca aqueles dados na região, aí eu começo a falar de camadas. O que acontece? Aqui eu estou vendo dados de movimento do Google, só que eu tenho disponível dados de arboviroses e síndromes respiratórias. Se esses dados estão aqui, e no momento que eu seleciono, por exemplo, Manaus, no momento que eu entrei em Manaus, o sistema sabe que eu já estou no eixo, em um local específico geográfico e no tempo que eu estou avaliando. Eu estou procurando alguma semana epidemiológica, ou seja, o Synapse por debaixo está rodando e ele consegue trazer algumas informações úteis. Então, no momento que eu estou olhando o movimento
das unidades de Manaus. Selecionei UBS aqui, eu consigo clicar em qualquer unidade e a gente tem uma visão geral. Por exemplo, aqui, ó, se eu tirar um pouco o zoom, vai mostrar que Manaus está no cenário amarelo. A gente fez um sistema bem básico. Amarelo está levemente moderado e vermelho já sabe que está acontecendo alguma coisa. Novamente, o fofoqueiro está gritando lá, mas ele não traz números. Só que, no momento que a gente começa a cruzar camadas, começa a se tornar interessante. Por quê? Eu digo como é que está o movimento da lotação. E, ao mesmo tempo, o Sinapse já filtrou pelo município que ele fez, pela semana epidemiológica, eu já tenho em uma única interface a parte de vigilância de arboviroses, síndromes respiratórias, em qualquer dos patógenos que eu clicar ali, eu já tenho acesso filtrado pelo que ele precisa olhar. Aí o Sinapse vai trabalhando por debaixo e o sistema vai continuando andando. No momento que eu consigo, que eu quero ter informação de Manaus, novamente, está amarelo, o que ele faz? Nós desenvolvemos um sistema que busca tudo que é de notícias. E utilizando o modelo de linguagem, a gente consegue trabalhar. Então, todas aquelas que... Tem vários sistemas de vigilância que podem ser visualizados, mas ele traz o filtro, então ele já traz na semana epidemiológica. Sempre a notícia já trabalhada e a gente tem que identificar local, número, quantidade. Então, isso direciona porque ele já não... Ele traz... Denei, não teve nenhuma notícia para Manaus. Ele sobe para o Amazonas. Se não tem Amazonas, ele sobe para a região. Sempre vai trazer alguma evidência que instrui o gestor. E, ao mesmo tempo, novamente, nós temos outra camada. Por debaixo disso, ele pode ser uma ferramenta de gestão. No momento que eu clico na minha UBS de interesse, ele já cruza automaticamente com o Kinez, e ele me diz quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos técnicos eu tenho ali, e a minha variação ao longo do tempo, então eu consigo observar essas informações. Sobre o rumor, isso aqui é bem interessante, não estava nem planejado dentro do malária, mas ele já estava contemplado dentro do Sinapse. No momento que eu pesquiso por malária, ele me traz informações atualizadas, então... normalmente a galera de vigilância é enfermeira, tudo em um. Então, quanto mais tempo a gente otimizar, é melhor. Então, a gente pesquisa, com LLM a gente já padroniza. Então, veja, era uma notícia de qualquer portal, a gente transforma o patógeno, número de casos, e o local onde acontece e o período. Então, a gente já direciona isso, isso facilita muito. E, ao mesmo tempo, por trás, nós temos um modelo rodando que nós temos dados semanais. Claro, aquele disclaimer bem grande. Ele está apontando coisa, mas, novamente, ele é uma ferramenta de suporte. Edenei, e como é que você sabe que isso funciona? Você está falando que é dado em tempo real, oportuno. A gente tem um dado bem interessante que foi rodado essa semana aqui, que é justamente aqui, quando a gente pega, por exemplo, cruza com o Sinan e CISAB, eles trazem dados muito legais. Então, aí você pode me perguntar, quando eu comparo aqui, por exemplo, dengue, aí eu pego o dado de validação de fichas do CISAB, que é os atendimentos, aí ele aponta exatamente igual. Então, olha que interessante a curva do Detecta. Do Detecta é essa curvazinha da UBS. Quando eu olho para as UBS, como é que está os scores? Então, a diferença é que você perguntar, Adriano, então por que a gente não usa Sinan e CISAB? Porque o sistema, quando chega, eu estou olhando se for CISAB, eu estou olhando 12 meses para trás, se for Sinan, eu estou olhando pelo menos 2 semanas para trás. Ou seja, isso demonstra quão interessante essa ferramenta pode ser, porque a diferença é que, em vez de eu estar olhando para 2 meses atrás ou 2 semanas, eu estou olhando a toda semana, eu consigo saber, e depois, basicamente, o Sinan e o CISAB vêm confirmando o que o sistema está observando. Então, foi bem interessante. Isso a gente fez tanto para dengue, zika e chikungunya, e para o movimento interessa, porque quem está indo no UBS, o sistema não está interessado em saber se o cara veio por febre ou gripe, ele foi buscar um atendimento. Então, aí começa a se cruzar as ferramentas que o Bragatti vai mostrar, porque se eu tenho acesso aos prontuários eletrônicos, eu consigo saber o que está acontecendo e o motivo do que está acontecendo. Voltando novamente para o cenário aqui da malária, quando eu busquei os dados, eu não consegui informação, eu disse, então, é o seguinte, o que eu fiz? Eu disparei, eu encontrei 7 tableau público, desenvolvi um robozinho e consegui sugar os dados de vocês. Mas vai ser legal isso aqui. Então, o que acontece? Eu consegui trazer 42,8 milhões, já com um gatilho que no momento que qualquer dado ele já atualiza. A diferença é que ele já está todo em camada espaço-temporal, que se torna muito interessante. Então, a gente cobra as 27 unidades federativas, nós temos 21 de 6, e você pode me perguntar, Denei, não temos 42,8 milhões de casos. Beleza, só que aqui eu tenho dispensa de medicamento, onde foi atendido, coisas do IBGE, são as camadas que fazem com que a vigilância na Amazônia possa ser legal. Aqui, um exemplo prático, no momento que está cruzado os dados, beleza, temos vários casos de importação. Eu só quero saber, eles entraram no Brasil, para onde eles foram? Rapidamente, simplesmente uma pergunta que eu vou mostrar para vocês e isso é fácil de resolver. Então, aqui chega finalmente no ápice do que vai ser o Sinapse. Muito se fala em AI, muito fala de coisa tipo. E a ideia é, vamos ter o Sinapse AI para fazer isso, mas a ideia, a LLM não acessa nosso banco de dados. O Sinapse inteiro é feito com API,
que essa API qualquer programador vai conseguir fazer a integração ou numa planilha do Excel, coisa do tipo. Só que no momento que nós fazemos isso, nós temos todo o cardápio disponível. O que nós fizemos é um sistema que ele consegue interpretar o que o usuário quer. O usuário quer saber na semana Y tal coisa que vai acontecer e ele consegue cruzar os diferentes conjuntos de dados. Então, ele não tem como errar a pergunta, a resposta, porque ele está usando ferramentas que foram criadas. Hoje, dentro do Synapse, nós já temos disponível 390 recursos, ou seja, são 390 recursos que você pode buscar de incidência, prevalência, mortalidade, histórico, todas as informações estão disponíveis na camada. Então, um exemplo do que seria, uma pergunta que eu mandei aqui fazendo os testes, como evoluiu a malária no DSEI de Yanomami em 2020 até hoje? E eu mandei outro. E hoje, o que isso significa para a população? Então, beleza, então o que o Synapse fez por trás dos panos? Ele foi lá, pegou o CIVEP de indígena, a parte de IBGE e esse dado público que eu achei do Amazonas, e ele simplesmente cruza e ele me mostra como é que foi. E aqui embaixo é interessante, porque aí ele já começa a mostrar como foi mudando as variações dos dados. Então, ele mostra que caiu bastante os dados, mas ele... Eu esqueci o que eu ia falar, mas depois eu lembro. Mas, basicamente, você começa a falar com o seu dado. Então, a pegada do Synapse é justamente... o que é mais valioso para qualquer pessoa de epidemiologia é a pergunta. A pergunta move tudo. A diferença é que o Synapse consegue responder a tua pergunta. Então, o interesse é trazer a expertise que vocês têm e nós temos os dados para responder essas perguntas. Então, já finalizando, nós temos aqui, então, uma pergunta mais genérica que eu tenho aqui. A crise migratória na Venezuela ainda está em aumento em malária em Roraima ou estabilizou em 2025? Então, ele mostra o histórico que foi de malária, só que olha que interessante, eu não estava olhando, não tenho essa visão de epidemiologista, mas ele já apontou aqui, olha aqui, ó, basicamente Venezuela foi controlada, mas eu não sei se vocês estão percebendo aqui, olha o que está acontecendo com Guiana aqui. Ó. Guiana começou a ser o gargalo, porque todo mundo ficou olhando para Venezuela, então praticamente um leigo na parte de malária, eu consigo interagir com esses dados, isso é muito interessante. Então, o Synapse, eu estou citando exemplos de malária aqui, mas você consegue fazer para qualquer conjunto de dados. A gente tem hoje disponível, acho que já umas 20 bases de dados, e o que é legal é que ele é todo sincronizado, na hora que cai, toda a cadeia é disponibilizada. Então, o Synapse funciona, ele foi projetado e planejado para ser integrado com módulos. Então, você consegue montar o seu Synapse conforme você queira e ele trabalha embaixo com uma estrutura computacional muito baixa. No momento que você sobe o módulo, ele simplesmente já sobe o sistema de malária completo, tudo que você precisa. De LLM, a parte do Google, coisa do tipo, das bases de dados, inclusive parte de licitação, que a gente consegue observar quando foi feito pregão de emergência e dispensa de licitação. Então, só concluindo, quem ganha é a vigilância, porque é mais oportuno, quem ganha é o gestor, porque tem dados baseados em evidências, a rapidez e eficiência, porque nós estamos cruzando diferentes camadas, diferentes sistemas que facilitam a análise, e claro, a economia. Imagina, por exemplo, dengue que todo mundo corre, BGE, Fiocruz, CIA, todo mundo pega o mesmo conjunto de dados para trabalhar, para extrair. Ele vai na camada Gold, ele já pega os dados analisados e ele responde a pergunta que ele quer. Obrigado, gente. Obrigado, Denei. Já pode respirar. Vocês pensem no Synapse como um arcabouço que permite armazenar dados de forma organizada e analisar dados de forma organizada por meio de perguntas, né? O nível de capacidade dele depende do nível de acesso de dados. E o Denei mostrou um exemplo aqui com dados abertos, que são dados não identificados, que são dados... Tem suas limitações, né? Mas se vocês imaginarem o Synapse como um instrumento, como algo que pode armazenar dados de qualquer natureza, claro, guardada a governança institucional e tudo mais, ele pode fazer. O céu é o limite para as perguntas que podem ser feitas, né? Perguntas sobre co-infecções, sobre recorrência, aí vai depender do nível de acesso que se tem ao dado. Obrigado, Denei. Bragatti, com você. Teste. Eu tenho mãos de pandeirista, então eu prefiro isso aqui. Beleza. Bom dia. Inveja do lanchinho, eu ainda não tive. Né? Eu sou Bragatti, sou um pesquisador também no Instituto Todos pela Saúde. Vou falar um pouquinho de
abordagens com inovação diferenciadas como o DNA. A pergunta e o título da minha fala é bem na linha do que os negativos estão nos falando. A gente teve tantas falas legais aqui da preocupação de vocês com assintomáticos, com o excesso de positivos e o que a gente consegue extrair deles, ou até mesmo esse negativo é realmente um negativo. Então, o nosso olhar foi para o negativo. E eu quero começar fazendo um disclaimer, antes de mais nada, e agradecer ao Antônio Alcirley, que está vinculado à Fiocruz, passou num edital de emergência e inovação, e ele que disponibilizou os dados de 2009 a 2024 do CIVEP Malária para a gente fazer essa parte desse estudo, olhando aos negativos. Então, o Wanderson já falou quem eu sou mais um aí fazendo pesquisa, e é isso. Bom, o DNA ele trouxe uma abordagem bem diferente, né? Ele está tentando colocar muito dado que está aberto, disponível, e aí vai ter o pesquisador top lá que a gente admira dizendo, ô guri, mas tu consegue isso aí em qualquer banco de dados, tu baixa no CSV, mas a gente tem uma curva para aprender isso. E se a gente tem um lugar onde está muito mais acessível esse monte de dados junto, para baixar de um mesmo jeito, pô, maravilha, né? Então, a nossa ideia é seguir fazendo essa estrutura, montando com mais parceiros, como vocês aqui, a gente sempre precisa de mais parceiros, e olhando com olhares diferentes, como para os negativos. Então, a nossa ideia com o Detecta foi olhar para a ocupação. Brasileiro raiz, normalmente, estou bem, passou, não faço nada. A febre seguiu, vou lá comprar um medicamento. Aquele olhar para a drogaria que a gente falou. Ou seja, a gente está olhando o indivíduo, mas o nosso indivíduo na vigilância é o município. Então, a nossa pergunta aqui é, e se o município está com febre? E aí, como é que a gente faz essa extrapolação? É quando a gente tem muitos entes ali do município, indo lá comprar um antitérmico, alguma coisa. Então, esse é um sinal bem oportuno, bem antecipado. Nesse sentido, a gente começa a olhar e a gente vê que muitos desses resolvem o problema. Eles seriam, então, um pseudo-assintomático, ele se resolveu e nem entrou no nosso sistema. Ele seria, talvez, um assintomático que fez um primeiro teste e ficou negativo, mas não nos deu muito mais informação. Como é que a gente consegue tirar mais informação daí? Nesse sentido, a gente começa a olhar e a fazer paralelos. E esses sinais que estão sendo perdidos, a gente consegue captar eles de outras fontes. Então, eu tomei a liberdade de pedir a licença para o DNA, já que ele é nativo e onde tem mais malária no Brasil, e ele fez o relato para vocês, humanizando muito a fala dos dados, que o pai dele teve malária. Aí eu perguntei para ele, tua mãe teve malária? Teve malária. E o DNA teve malária? Ele teve sintomas, mas ele ficou negativo. Então, o DNA vai ser um dos nossos exemplos aqui. E aí, o que acontece? O DNA foi lá, fez o teste, ficou negativo, mas continuou com febre. Então, como vocês sabem muito melhor que eu, ele vai lá, faz o teste de novo e dá negativo de novo. Mas ele fez a jornada da informação que vai se pulverizando no nosso sistema. Então, ele foi para a atenção primária, o laboratório fez o teste que deu negativo e alimentou um prontuário, ou enfim, algum sistema nosso. E aí chega no CIVEP Malária no seu tempo adequado e que existe do nosso fluxo. E finalmente cai no sinal onde normalmente a gente consegue extrair essa informação. Esse ciclo, ele tem seu tempo próprio, mas a gente tem esses sinais que vão se perdendo. E um desses sinais é justamente a ideia de olhar o negativo, né? Então, como é que a gente consegue tirar mais informação disso? Essa foi a ideia do Tony lá atrás, o Antônio Alcirley, que eu falei da Fiocruz. E aí a gente entrou, o ITPS, como a gente se dispõe a entrar com vários parceiros aqui, para apoiar em uma das frentes que ele estava propondo. Então, ele disse, eu preciso colocar isso num repositório, deixar reprodutível, fazer um painel rápido. E nessa frente que a gente entrou, e aí o que a gente pegou? A gente pegou o ótimo algoritmo que ele desenvolveu com os colegas, e o que é esse algoritmo em si? Ele nada mais é do que um bayesiano, que, vamos lá, eu não vou entrar na estatística, mas basicamente a gente fez um ajuste lá para a série temporal ficar pegando a sazonalidade, que todo mundo sabe que ela nos dá umas rasteiras, e ele dá uma correção. E ele faz a estatística ser quase bonferrone, assim, bandida. Tem que ser muito boa para dizer que está fora, né? Então, a gente colocou isso nos gráficos, com as curvas dos negativos, sobrepondo com períodos conhecidos com surtos. Então, períodos de Ômicron, períodos de Covid, no geral com outras, período de dengue. E a gente ficou olhando ali se, estatisticamente, o negativo ele era um ruído ou ele começava a ser, de fato, uma estatística que dizia que estava com uma anomalia. E aí a gente sinalizava com um pontinho amarelo ou um pontinho vermelho. Isso é um painelzinho que está público, é uma primeira abordagem, a gente ainda está validando o artigo,
mas ele conseguiu fazer 5 apontamentos em um grande intervalo de tempo com os negativos nos períodos corretos, o que deixou a gente bem faceiro, como a gente diz lá no Sul. Mas aí qual é a ideia? Se a gente está contando mais e mais sinais diferentes, então a gente tem o sinal do negativo num período que ele está dentro de um surto, mas se o surto está ocorrendo, e a gente sabe que a gente tem esse resultado do negativo relativamente rápido, e a gente consegue contar ele, e esse painel é fácil de reproduzir, a gente começa a olhar a anomalia, e se a gente segue observando ela rapidamente ali, como mais um indicador dos tantos que a gente tem, ele pode estar contando para a nossa tomada de decisão ser um pouquinho mais robusta. Então a ideia foi justamente aproveitar de todo o trabalho excelente que vocês fazem, coletando muito e muito dado, e que a gente sabe, eu acho que foi o Délio que falou na apresentação dele, o local tem toda a diferença, então com certeza tem. Essa amostra específica e rica, ela tem que existir. E se ela existe, a gente pode tirar um pouquinho mais de informação desse dado. Então, nessa pegada, a gente contabilizou os negativos. Mas a sacada foi, em vez de olhar para o ativo, a gente olhou para o passivo da malária. Que aí o negativo é muito maior. E foi justamente só no passivo que a gente fez esse estudo. E esse é o diferencial dele. Porque o passivo ele não foi lá buscar o exame. Ele foi normalmente envolvido pelo nosso querido agente comunitário ou em algum outro ciclo. Então ele é uma chance um pouquinho maior de ser assintomático ou de ser uma síndrome febril diferenciada, que pode ser interessante. Muito bem. E aí quando a gente olha para esses períodos e começa a avaliar esses negativos que podem ser interessantes, a gente vê que, de fato, o pool desses negativos caiu e fez diferença estatística em 2020, em 2022, em 2024 e também no Oropush, quando a gente ainda nem estava afirmando que era Oropush. Na verdade, vocês já estavam, né? Mas, enfim, o Brasil estava lá patinando e achando que era um ZDC. Bom, e aí, como é que a gente extrapola isso? Essa é uma parceria que a gente fez para olhar o negativo, olhar o diferente. E aí a gente tem o Detecta, que tem vários módulos. O Synapse, que é o motor por trás, e o Deney falou do Detecta Alerta, que olha para a ocupação. O Detecta Síndromes, ele busca ser bem disruptivo também. Mas aí a gente tem uma diferença. O dado público é público. Agora, o dado que vocês têm trabalhando na vigilância, o prontuário lá, ele é muito mais rico. E aí eu não estou falando do código, eu estou falando da anamnese. E a gente quer sempre olhar para o primeiro sinal. Então, é o sinal de quando vai comprar o medicamento, é o sinal só de quando eu estou circulando ali na volta, e é o sinal de quando eu sentei com alguém e disse, olha, estou pesteado, estou vomitando, estou com febre e tal. Esse dado em específico, a gente usa um modelo de linguagem, que é o regex, e a gente automatiza ele. Então, o regex é Regular Expressions. É um monte de script lá que não dá trabalho para vocês recebem pronto. O trabalho é fazer o treinamento e fazer uma primeira rodada para mandar o dado. E aí, um ponto muito importante. O diferencial aqui é, esse dado não é público, esse dado é do nosso parceiro. Então, não é o Detecta que está aberto, é o Detecta com login e senha para o nosso parceiro, com visualizações específicas para ele. É um diferencial bem específico. Ele é focado para o público da vigilância, principalmente, e foi desenhado para este público. E aí, obviamente, que a gente tem algumas parcerias com diferentes cidades que são nossos primeiros parceiros testando isso. Como é que funciona? Na ponta de vocês, a gente anonimiza o dado. Se vocês não têm o TI, a gente vai lá e ajuda. E aí, depois que padroniza, a gente recebe o dado anonimizado. E aí ele vai ter alguns campos do prontuário eletrônico. Quando a gente recebe ele, a gente deixa ele todo automatizado. E aí o que ele vai trazer? Uma visualização semanal, seguindo o Sinan, de pessoa, tempo e lugar. Só que a gente extraiu essa informação dos sinais e sintomas descritos. Não é nem o código. Então é o relato da pessoa que foi colocado por alguém que preencheu, e a gente contabiliza no mínimo 2 desses sinais para dizer, isso aqui tem uma cara de síndrome respiratória, isso aqui tem uma cara de síndrome diarreica, e eu tenho que ter no mínimo 2. Aí eu tenho um primeiro sinal de síndrome, que já é mais inespecífico. Mas aí vocês imaginem, a gente vai contando essas informações. Está aumentando a minha ocupação, está aumentando o meu número de negativos, está aumentando o meu número de pessoas naquela região, descrevendo tais sintomas que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o AZ do nosso Ministério da Saúde, são sintomas específicos daquela síndrome. E aí a gente vai lá e a gente transforma essa anamnese num caso naquele dia. E a gente contabiliza. E aí a gente faz essas abordagens de visualização rápida para vocês. Então, roda a semana do parceiro,
Com o dado da anamnese, ele vai ter lá pessoa, tempo e lugar, com os sintomas. E o diferencial mais legal é que são os sintomas mesmo. Então, vai ter a contagem de febre, de dor, de diarreia líquida. E aí tu pode olhar por localidade como é que está aquele cenário. Então, tu tem uma visão que é muito, vejam bem a palavra, complementar. Esse é quase o nosso mantra no ITPS, além de dizer que é não profitable, né? É sem fins lucrativos. A gente repete bastante. Então, a ideia é a gente dar uma ferramenta que é complementar, que facilite a rotina. Ela se atualiza sozinha depois que a gente fez as rodadas de como mandar o dado. E vocês vão olhar lá 15 minutinhos, não vai, ou menos, enfim, depois que faz o treinamento, ver, está no vermelho, está no amarelo. Ouvindo os parceiros, a gente tirou o verde por questões de daltonismo, enfim, e a gente segue ouvindo os parceiros e fazendo mudanças conforme vocês pedem. Mas era semafórico no início. Bom, e aí qual é a ideia? Olha para o texto livre, pega essas palavras e coloca lá a contagem delas. E depois a gente pode começar a cruzar com um próximo sinal, que aí tem a expertise de quem está na ponta, a pessoa que codifica. As amadas enfermeiras, me desculpem os médicos que estão aqui, mas eu prefiro o preenchimento das enfermeiras. Com os CIAPs e os CIDs. Né? E aí a gente consegue mais uma curva de validação junto com a da anamnese. Então a gente vai somando sinais que quando eles estão em conjunto, eles têm força. Mas quando eles estão separados, eles não são relevantes. Bom, aí como é que é a carinha do Detecta? Depois que vocês entram, é detecta.org.br, fiquem à vontade, tem uma visualização já pública lá, com dado do CIVEP, e só chamar que a gente está pronto para fazer mais parceiros. Mas ele traz, então, o Sindrômica, que é o dado do município, que vai ser só visto para quem tem login e entrou na parceria conosco ali. E o SRAG, que traz uma primeira abordagem que a gente está fazendo a validação com os parceiros e com esse pedaço de dado público para pessoa, tempo e lugar. Aí vocês vão dizer, SRAG, Bragatti? SRAG, porque no SRAG, se vocês olharem lá, eles têm um campo que é notas. Mas o SRAG não foi feito para isso. Não foi. Mas eu não estou pensando na função. Eu estou pensando no mecanismo. E se o mecanismo tem descrição, eu posso tirar informação de lá. Então, o que a gente pega no SRAG, no final das contas? Uma síndrome respiratória com sinais de síndrome diarreica. Uma síndrome respiratória com sinais de síndrome ictérica. Muito menor o N? É, mas o CIVEP tem muita qualidade no dado dele. E a gente já viu em vários parceiros diferentes que, às vezes, o dado do prontuário não é tão rico. Então, eles têm tipo 2.000 casos detectados, mas a estatística nunca dá fora, porque eles têm uma riqueza baixa no preenchimento. Já dando um spoiler, vai ser tipo assim, umas 15 palavras para ter uma detecção top. E a gente sabe que nem sempre tem 15 palavras na anamnese. Mas tudo bem, a gente tendo a anamnese dá para começar a olhar para esse sinal. Então, aqui vocês veem a tela que é do tempo. E aí ela é bem coloridinha ali, quando está fora dá para ver bem rápido. Esse mecanismo de algoritmo é do CDC, ele é o EWMA. Como é que ele funciona? O ideal é a gente ter muito tempo de dado, aplicar um Farrington, um Years, bonitão. Não dá. Às vezes a gente ganha só 6 meses, 1 ano de dado. E aí como é que a gente faz? A gente faz o EWMA. Que ele faz o quê? Ele dá muito peso para os últimos dias. Então é como se fosse um ponto de viragem ali. Eu estou pegando aquela gotinha quando ela faz mudar a cor. E é bastante peso lá e pouco peso no histórico. E a gente tem documentação aberta, dizendo tudo lá. É tudo do CDC. A gente só está entregando de um jeito rápido o dado para vocês. Né? Seguimos a mesma palheta e mostramos nos sinais e sintomas. Né? Então, como é que fica para aquela região. Então, tu clica no botãozinho ali da síndrome que tu quer, respiratória, exantemática, ele muda tudo. Né? E aí a gente tem a segunda abordagem, que é o lugar, e aí o lugar ele vai ter o EWMA e os sinais e sintomas para aquele lugar. Então a gente consegue mapear e dar uma informação bem rica para vocês. E aí vocês tomam a decisão no fluxo de vocês, sem ter que fazer mais análise, ou tendo um facilitador para montar o relatório. E aí, ouvindo os parceiros, também vocês diziam, eu quero saber a razão de feminino e masculino. A gente colocou uma pirâmide etária com as informações. Eu quero saber os principais sintomas. E aí está tudo ali, com um clique, ele gera tudo automático. Umas pirulas já de várias línguas, umas coisas que a gente sempre vai fazendo conforme o pessoal pede. Bom, e aí qual é a ideia disso com o negativo? Porque a gente tem que casar as coisas, né?
Então, lembra que eu falei para vocês, não é a questão da função, e sim o mecanismo. Negativo a gente tem em qualquer tipo de cenário de saúde pública. Se a gente tem o exame, a gente pode ter negativo. Eles ainda não estão conversando juntos, mas eles são dois indicadores que são um ótimo caso para a gente começar a ver. Estou tendo sinais e sintomas aumentando? Estou tendo muitos negativos anormais? Então a minha síndrome febril subiu, está inespecífica, eu não sei o que é. Deu teste negativo para malária. Se eu estou na minha região e eu sei onde é que é os lugares, talvez eu possa acionar testes de Oropush. Enfim, vocês sabem mais que eu. Eu estou só jogando verde. Mas a ideia é que quando a gente tem muita informação, a gente começa a agregar e fica uma tomada de decisão um pouquinho mais facilitada. E isso é entregue para vocês no processo da parceria. Quando a gente olha de outras formas, os negativos estão subindo, mas está dando positivo, e o positivo está subindo junto. Então é alguma coisa que está acontecendo concomitante, mas está acontecendo daquele caso de malária. Outras febris estão acontecendo, outras coisas estão acontecendo junto. Então, a extrapolação é com vocês. Um ponto importante, esse painel que está aberto do binomial negativo, o monitoramento de negativos, ele usa esse modelo bayesiano que mostra ali os períodos e deixa o cardzinho. Isso já está público no GitHub, um painelzinho simples por enquanto, mas a ideia é a gente extrapolar com mais parceiros e testar mais ainda esse modelo. E ele já deixa baixar exatamente como é nosso dado, se vocês quiserem testar, a gente explica como é que é o modelo, em CSV, Excel, Parquet, enfim, open source. A gente fez mais algumas telas básicas, uma explicando como é que é a abordagem, a escolha do teste passivo e não ativo, o porquê dele acontecer. E a gente também já fez uma curva ali interquartil dos vários anos, e ela também é boa de visualização, ouvindo o parceiro e montando, né? Bom, tem uma fala que eu adoro aqui, que é importante dizer, né? Todos esses modelos, eles erram bastante, tá? Acontece. Mas tem uma fala do George Box que eu adoro, que é: todos os modelos são ruins, mas alguns são úteis. Então, a nossa esperança é que seja útil para vocês. Finalmente, há uma série de limitações, obviamente, né? O denominador pelo numerador é uma limitação existente, até pela escolha do passivo e pela enormidade de negativos, mas a gente é muito cristalino quanto a isso. De novo, complementar. Então, às vezes essa seção, quando a gente traz no artigo, a gente fica se martirizando, né? Meu Deus, eu tenho mais limitação que resultado. Mas eu estou falando aqui dos negativos, né? Então eu elevo o Journal of Negative Results, eu acho que ciência é feita de negativo também. E eu acho que a gente tem outras abordagens que vocês mesmos apontaram para nós, de problemas de operação, de períodos de monitoramento, da restrição das zonas de transmissão. Mas, de novo, é mais uma ferramenta complementar que chega rápido para vocês. Então, como é que vocês começam a trabalhar, ou enfim, explorar isso se tiverem interesse? O detecta.org.br é público, lá tem a documentação com várias explicações e tem um cantinho lá de integração. Então a gente detalha lá e-mail para acessar, pode ler toda a documentação de boa. E aí a ideia é que nesse primeiro momento a gente troque um dado, a gente visita você se for do interesse do município. De novo, nosso público-alvo é Secretaria Municipal, Secretaria de Estado, CIEVES, e é olhar o município. A febre que a gente está interessado é a febre do município, não é nenhuma outra. Então, se o nosso parceiro está febril, a gente quer sinalizar para ele tomar a melhor decisão para os entes dele. E aí, basicamente, está ali os printzinhos das telas que vocês vão ver. E na tela principal ali do Detecta Síndromes, a gente tem o botão Explorar o painel, que é com o dado do SRAG, hoje público. E eu encerro a minha fala. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Bragatti, pela belíssima apresentação. Acho que o Bragatti, pelo tempo, não comentou uma característica dessa ferramenta, que ela permite que você crie conjuntos de síndromes específicas. Então, se malária é um problema num dado município, esse município usa o Detecta, é possível você criar seu próprio conjunto de síndrome, uma síndrome que remeta, que se aproxime, né, que busque termos que mais se aproximam da malária, e aí aquela, vamos chamar assim, de síndrome malárica, né, passa a compor esse painel. E também as síndromes que estão existentes, elas são também modificáveis, né?
Eu lembro que o pessoal de Salvador teve um caso importado de cólera, e aí quis definir síndrome diarreica com as especificidades da cólera. E fizeram esse ajuste no algoritmo. Isso é possível fazer também no sistema, né? Acrescentar, né? Síndrome... acho que síndrome... Qual foi que foi criado? O pessoal da OPA solicitou, o Bragatti lá? Ictera hemorrágica, né? Ictera hemorrágica, neurológica, eles só nos dão pepino. Difícil monitorar. É isso. Ó, eu não quero atrasar a programação oficial, a gente já está bem adiantado, mas eu abriria para uma ou duas perguntas, se vocês tiverem. Caso contrário, o Denê e o Bragatti vão ficar circulando por aí, se vocês quiserem abordá-los também, fique à vontade. Oi? Qual é a febre do Denê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ter sido um vírus emergente. Lá você estando numa região que já é suspeita, e ó, que você faz, toda a tua família está doente, aí você faz, você está com febre, está negativo. Aí você tem que voltar de novo, porque essa é a realidade. E só um gancho que eu que fazer, eu acho que o Alexandre, que ele mostrou umas fotos de uma moto, do negócio. Ô Alexandre, tu tá perdendo de botar na popa de uma canoa com rabetinha, cara, que é a realidade do Amazonas, entendeu? A galera tem que ir lá, então acho que esse é um gatilho legal do teu produto, que é bem bacana. É o nosso camelo na Amazônia, né? Nossa, cara. Bom, então, se ninguém tem mais perguntas, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Até a próxima.